Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor esteja convosco e com todos nós. Eu quero, neste momento, hoje, dia 30 de março de 2021, fazermos um resumo da nossa lição bíblica dominical, a última lição do trimestre, ou melhor, do primeiro trimestre do ano. E esta lição de hoje, que a lição que foi estudada no último dia 28 de março, ou melhor, que seria estudada, até porque não fomos autorizados a abrir os templos no último domingo. E iríamos estudar como estudamos, cada um em suas respectivas casas, voltados os olhos para a bendita esperança, domingo 28 de março, portanto, domingo passado. Esta lição ela é bem salutar e oportuna para os dias que estamos vivenciando. O textuário diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Há muito se fala da volta de Jesus e quem sabe muitas pessoas têm até indagado ou perguntado a si própria: por que se fala tanto, principalmente os evangélicos, Jesus vem, que aliás também me chama a atenção que nos últimos sermões, nos últimos dias, os pregadores da atualidade quase já não pregam sobre arrebatamento, sobre porta estreita, sobre céu, inferno. Possivelmente, na minha avaliação, em virtude de ser um tema que não agrada muito o ego das pessoas, as pessoas se apegam mais quando se fala: Deus manda te dizer que nesses dias a sua vida vai mudar para muito melhor. As pessoas, ou nós, seres humanos, gostamos mais de ouvir: Deus manda dizer que está curando alguém aqui neste recinto de doença tal. Deus manda te dizer, enfim, a cura, a prosperidade é um tema que agrada mais e possivelmente é mais chamativo para lotar os templos e se tornar um pregador eficaz, conhecido e também, quando anunciado, lotar os estádios, os templos. Mas não é bem assim que a Bíblia nos orienta. E esta lição voltada aos olhos para a bendita esperança traz a verdade prática. A nossa esperança é algo vivido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Meus amados, quantas e quantas vezes ao abrir a nossa Bíblia somos deparados com lições e lições contidas nela através de histórias no Velho Testamento, profecias como o livro de Isaías, que é um compêndio compreendido pelos mais sábios teólogos de que é uma Bíblia dentro da Bíblia. 800 anos praticamente antes de Jesus vir a esta terra, Isaías já profetizava a respeito da sua vinda e tantos outros temas. Pois bem, e nesta última lição desse trimestre,
a leitura bíblica em classe que é feita no livro de Atos, eu quero só ler, me perdoem, o primeiro e o segundo versículo, que diz: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu o tempo, o reino a Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações, que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. No versículo 8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ser-me-eis testemunhas era também daquele momento em que Jesus era assunto aos céus, ascendeu aos céus, subiu aos céus. Aliás, é o único que a Bíblia diz que foi assunto aos céus, Jesus Cristo. E na introdução, a expressão bendita esperança, que é o caso da nossa lição de hoje, se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja, desde que Jesus retornou aos céus. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando, e a presente lição pretende esclarecer quão breve será esse evento, para que cada um se mantenha em vigilância e fidelidade. Ser vigilante é algo de uma importância suprema. Vamos comparar as coisas materiais. Quando você contrata um segurança, um vigilante, a função dele, o próprio nome já diz: vigiar. Ele tem que estar atento, se for 24 horas trabalhando, tem que estar atento às 24 horas. É por isso que existe uma carga horária para aquele trabalho. Porque é uma coisa que não pode, como se diz na linguagem do nordestino, cochilar. Tem que estar atento. Agora, passando para o lado espiritual. Se todas ou quase todas as profecias já se cumpriram, seria esta da vinda de Jesus que a Bíblia estaria afirmando só por afirmar? Porque até parece, muitas vezes já disse isto e repito mais uma vez, de que antes da pandemia parecia que nós, seres humanos, iríamos ser eternos aqui na Terra. Não nos preocupávamos tanto com a morte que está tão perto de nós, que muitas vezes não sabemos que este é o último momento de nossa vida. Mas alguma coisa Deus tem a tratar com cada um de nós através também desta pandemia. Mas é assunto para um outro momento. Pois bem, a vinda de Jesus é para que estejamos vigilantes e fiéis. Breve o Senhor virá, diz o tópico número 1. A vinda de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites. E disso não temos a menor dúvida. Esse dia está próximo. Os sinais que precederão a vinda de Jesus já estão presentes. Se você ler o livro O Evangelho de Mateus, você vai encontrar Jesus em seus sermões, dizendo que próximo aos finais dos tempos haveria fome, peste e guerra. Já vemos tudo isso, sim ou não? Fome, nem se fala. Peste, que se refere, é sinônimo de doenças, não precisamos nem comentar. E as guerras que já vêm se travando, principalmente pai contra filho, filho contra pai. Ou seja, o primeiro cenário, a primeira sociedade instituída por Deus, que é a família, macho e fêmea, e juntos irão criar, crescer e multiplicai-vos. Não se multiplica de outra forma se não for o acasalamento entre macho e fêmea e a fecundação. E aí, nós nos baseamos em todos esses estudos e vemos que tudo está se cumprindo. Recentemente, há mais
falada nos últimos dias, meses ou mais de ano. Estamos completando o ano da pandemia no mundo, e que muitos a têm como uma simples, entre aspas, doença, e jamais associa que pode também ter um propósito divino, que eu acredito ter, principalmente para aqueles que servem a Deus, porque muitas vezes, imagino eu, é um pensamento meu, não consta na Bíblia nem está na lição, eu abro um parêntese para isso. As narinas de Deus, o mau cheiro já está insuportável dos nossos comportamentos diante dele. Dizemos que somos cristãos, que nada mais é do que seguidores de Cristo, baseados na Bíblia Sagrada, conduzimos o terço em nosso pescoço ou no nosso braço, um paletó, uma gravata e uma Bíblia servindo de desodorante debaixo do braço, dizemos e pregamos o amor, mas na prática somos tão diferentes. Aborrecemos o irmão porque é de outra igreja. Aborrecemos aquele porque tem opção sexual diferente. Aborrecemos aquele porque usa entorpecentes, o álcool. Mas queremos ser missionário em Moçambique, na África, no Japão. No Japão. Mas não somos sequer missionários em nossa casa, dando exemplo dos fiéis. Olha a pessoa que eu estou usando, nós. Queremos falar de A, de B, político, líderes religiosos, mas eu e você, o que temos feito para mudar realmente a história do mundo? Erros, falhas, eu tenho imensas. Acredito que possivelmente você também tenha. Aliás, somos humanos. Mas, nos últimos dias, Deus tem falado de várias formas, e vem falando há séculos, há anos, a mim e a você através dos homens e mulheres de Deus, ou mesmo através daqueles que não têm uma vida com um relacionamento íntimo com Deus, em suas orações. Mas vamos à igreja, e quando lá chegamos, só passamos 2 horas de culto, e dessas 2 horas, será que servimos de verdade a Ele 15 minutos? Mas queremos paz, mas queremos vitória, mas queremos cura. Mas, e minha parte, o que eu tenho feito? O que você tem feito? Não damos nem o dízimo do nosso tempo. Alguém aí já pensou em dinheiro? Não. E é bíblico, viu? Dízimo. É bíblico. É bíblico. Desde o Gênesis. Se não era em dinheiro, era o melhor que se tinha para Deus. Quando havia os holocaustos, o animal a ser sacrificado tinha que ser perfeito, porque tudo para Deus é perfeito. Não adianta ser meio crente, porque não existe meio céu e nem vai a metade para lá. Ou é ou não é. Falhas você vai encontrar. Se tem um lugar que tem gente cheio de erros, ou ex-traficante, ou ex-ébrio, aliás, embriagado e não ébrio, uma pessoa salutar, consciente, mas vivia totalmente desorientada, é na igreja. Porque ali é o lugar do conserto, a oficina de crente, a casa do oleiro. Mas eu não me refiro a essas falhas minhas, sua e de qualquer um. Mas me refiro quando nós fazemos questão tanto de chegar no horário no trabalho, até porque senão perde o emprego e está difícil. Fazemos questão de comparecer diante de Sua Excelência, governador, prefeito, delegado, promotor, juiz, nossas autoridades, no horário marcado. Aliás, chegamos antes.
No aeroporto nem se fala, temos que chegar no horário. Mas na igreja, nós chegamos a hora que der para chegar, tá bom. A menor moeda que tivermos no bolso é aquela que vai para ajudar na oferta. E nos chamamos de ofertantes. Amamos o próximo, mas a camisa mais velha e mais rasgada e com marca de desodorante debaixo do braço é a que eu dou para o meu próximo e digo que estou ajudando. Não perco a oportunidade de derrubar o meu próximo para tomar o lugar dele na empresa, no trabalho, na igreja. E é assim que nós queremos vitória. E tudo isso está relacionado com os fins dos tempos, porque a Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. E aí está, de A a Z, do profano à igreja. A ganância pelo dinheiro, pelo poder, pelo status, sobressai e tira muitas das vezes a primazia de Deus. E não tenho dúvidas que as suas narinas santas estão se sentindo insuportáveis diante do meu e do nosso comportamento. E por isso, este dia tão especial, voltados os olhos para a bendita esperança, é necessário ficarmos mais atentos. Concluímos este semestre com esta lição que traz sobre a vinda de Jesus Cristo, que é a segunda vinda. E é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhes nos evangelhos e nas epístolas. Todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará. Esta unanimidade muitas vezes discorre em alguns setores do cristianismo, porque nós, pelo menos nós assembleanos, cremos na palavra de Deus e cremos que ele virá da mesma maneira que subiu, mas esse cenário é de sua vinda em glória e não do arrebatamento. Esta vinda em glória junto com a sua igreja. O arrebatamento será um momento invisível aos olhos humanos. O apóstolo Paulo diz em uma de suas cartas: se o arrebatamento acontecer agora, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós que estamos vivos seremos transformados a nos encontrar com o Senhor nos ares. Isto é o arrebatamento. É de forma num piscar de olhos. E alguém vai procurar alguém e não vai ver. Esta terra irá passar por uma catástrofe nunca jamais vista. Noticiários, aviões descontrolados, carros, pessoas que sumiram, e tudo isto está na Bíblia. Mas quase não se fala sobre isso, porque talvez não dá nem vontade de dar um glória a Deus, rodopiar, saltar, jogar a cadeira para cima, cair no chão. Mas é uma verdade contida da Bíblia. E a sua segunda vinda, já com a sua igreja em glória, esta é a qual nós estamos falando na lição. Jesus fez uma promessa. Ele prometeu voltar para buscar e nos levar para o céu. Mas parece que antes do Pentecostes os discípulos ainda não tinham uma compreensão exata. Por isso perguntaram: Senhor, restaurarás todo este tempo o reino de Israel? Talvez eles estivessem ainda pensando no reino físico, político. Afinal, era o pensamento dominante, predominante em Israel. Mas Jesus os corrige por duas razões principais: o dia e hora dessa bendita esperança exclusiva do Pai, que está fora do radar da humanidade. Aliás, o dia se aproxima. Sabemos que a vinda de Jesus está próxima pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Temos alguns deles, podemos citar. Um deles, a efusão do Espírito Santo, uma promessa para os últimos dias.
Temos também, nós pentecostais, que somos o maior movimento protestante no mundo, o outro sinal fundamental, que foi a fundação do Estado de Israel, que já consta lá no livro do Dr. Lucas, no capítulo 21, e que desde 1948 ostenta sua bandeira tremulando na sede das Nações Unidas como Estado soberano. Estes são alguns detalhes, algumas promessas, alguns sinais que o dia se aproxima. E alguém tem dito, mas os crentes falam direto: Jesus vem, minha avó já morreu dizendo isso, meu avô, meu tataravô, e hoje meu pai diz, e nada, e esse Jesus não vem. A Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Lá naquela época da Arca de Noé também, quem ia acreditar naquele velho louco fazendo uma grande arca, não um navio? Um navio se tem direção e se tem leme. Uma arca não. É apenas para flutuar. Onde vai parar e quando vai parar, só quem sabia era Deus. Até a porta ele fechou por fora. Porque se fechasse por dentro, Noé, do jeito que tinha um coração mole, ele tinha aberto para salvar aqueles que estavam gritando. Mas é esse Deus que é justiça. Porque Deus é amor, mas amor e justiça trabalham lado a lado. Alguém pode dizer: como Deus está sendo ou está permitindo esta pandemia, que não é a primeira no mundo? E quantas centenas e centenas e milhares de pessoas morreram e vão morrer? Eu digo para você, meu amado, que precisamos ler mais a palavra de Deus. Deus, para livrar o seu povo, enviou um anjo. Não foi uma legião não, viu? Um anjo. E somente numa noite matou 180 mil pessoas. 180 mil pessoas. Poucas cidades aqui no estado de Sergipe têm esse número de habitantes. Mas numa só noite, e só um anjo que ele mandou. E Deus não é amor? O povo de Israel foi para a batalha e foi orientado a ninguém pegar nada daquela batalha. Tudo que fosse confiscado era para a casa do Senhor. Mas alguém roubou, escondeu, ocultou alguma coisa e levou para si. O que aconteceu com Acã? Ele morreu, toda a família, e a Bíblia diz: tudo que tiver fôlego na casa dele vai morrer. As coisas com Deus é mais sério do que o que se pensa. Brincaram de arrastar o filho dele. Brincaram de pisar o filho dele numa avenida. Por acaso você que é cristão acredita que Deus engoliu isso como se fosse nada? Se na terra alguém rasgar a bandeira do país ao lado, vizinho, imagine a guerra que dá. Uma bandeira. Imagine os homens que andam fora da lei, as gangues têm as suas normas e regras. Se o camarada participa de uma gangue e ele passar para outra, ele é morto, executado no tribunal do crime. Agora, se com as coisas erradas, tudo é a rigor. Com Deus é de qualquer jeito. Tem gente que faz pacto com o inimigo e tem que cumprir a risca, porque senão perde a vida. Agora, com Deus queremos tratar de qualquer forma. Eu vou a hora que eu quero, eu ajudo se eu quiser e faço da forma que eu quero. Será que é desse jeito que eu já pensei? Ou talvez alguém que está me assistindo em nosso canal do YouTube está pensando ainda? É não, meu amado. Tudo que há na palavra de Deus, ele diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Por isso, é uma realidade. Por isso, a necessidade da vigilância, como traz esta última lição do trimestre.
A vigilância se faz necessária porque ninguém sabe o dia nem hora. Lembra do que eu disse? Um vigilante tem que estar atento 24 horas. Entendemos como vigilância o ato ou efeito de vigiar, o estado de quem permanece alerta, para quem procede com precaução para não correr risco. Se você não quer correr o risco, então fique vigilante. O Evangelho, narrado por Mateus, nos traz a parábola das 10 virgens. Todas eram virgens, todas eram aptas a entrar no reino, estavam ali no momento, mas preparadas, com reservas, em suas vasilhas, só tinham 5. E isto matematicamente, nós podemos chamar de proporção de 50%. E a Bíblia continua trazendo passagens bíblicas com essa porcentagem. Lembra daquela passagem onde Jesus disse: estarão 2 num campo, um será tomado, outro será deixado. Estarão 2 numa cama, um será tomado, outro será deixado. Isto não é uma via de regra, mas ele quis dizer que pode estar um casal, um serve a Deus e outro não, ou parece que serve. Passou a mão madrugada, dia do arrebatamento, o esposo foi ou a esposa e ele ficou. Aliás, é a função de quem está afastado dos caminhos do Senhor ser mensageiro do arrebatamento. No dia do arrebatamento, a única função de quem está afastado dos caminhos do Senhor é ser o mensageiro que Jesus voltou e arrebatou o seu povo. E agora tem que esperar. Eita, meus amados, se com o Espírito Santo de Deus, que é o tema da lição desse trimestre, que estamos concluindo hoje, se o Espírito Santo de Deus, que é o primeiro que mantém contato com o homem, que conscientiza que ele está no erro e precisa se consertar, que nos lembra a cada momento os nossos erros e falhas a cada minuto, a cada segundo, no dia a dia, porque quem não tem o Espírito Santo, para ele tanto faz como tanto fez. Mas quem tem, quando erra, ele sabe, ele conhece e volta atrás. Mesmo que aqueles que não servem a Deus sabem o certo e o errado, porque aponta, quando alguém erra, diz: e você não é crente? E você não está na igreja? Mas ele está fazendo aquilo ali que ele diz que é errado. Mas tem comichão nos ouvidos, como diz a palavra. Agora imagine viver nessa terra sem a presença do Espírito Santo de Deus. Por isso, vamos estar atentos. Os sinais estão aí. Ele está trabalhando e dando corda. Eu já falei isto em outras oportunidades. Deus trabalha em 2 esferas: permissiva e absoluta. Comparando com os nossos filhos, quando vamos para um parque de diversão, esta comparação pequena, minúscula, para você entender. Você diz: não brinque naquele brinquedo porque não é para a sua idade ainda. Você tem apenas 4 aninhos. Seu lugar é aqui. Você de 8 anos pode brincar naquele, mas naquele outro não. Assim Deus trabalha conosco. Mas Ele deixou a gente brincar. Fazemos o nosso papel aqui. E você tem livre arbítrio para fazer o que você quiser. Você não é robô para estar controlado num controle remoto de Deus. Agora você vai arcar com as consequências. Daqui a pouco vem a criança chorando, o joelho todo ralado, o cotovelo, o nariz, a testa. O que foi isso? Eu fui ali. Eu não disse para você não ir. Entendeu essa comparação minúscula? É assim. Porque se tem uma coisa que Deus nunca fez e nem vai fazer, é apagar as consequências daquilo que eu e você fez. Hoje, muitas coisas que estou passando na minha vida material é fruto daquilo que eu fiz más escolhas, tomei direcionamento sem a direção de Deus, tive nas mãos a oportunidade que Ele me deu e lancei fora, e hoje ainda sou grato e muito a Ele por estar com vida, por ter uma família, por ter ainda a consciência das besteiras e erros e o fundo do poço que cheguei, e ainda a oportunidade em vida
para dizer: Senhor, me ajuda a ser fiel. Me ajude a ser crente. Crente é crer, e quem crê obedece. Crente não é porque pertence à igreja A, à igreja B, não. Tem muitos que nunca foram numa igreja e vão estar no céu. E tem muitos que não perdem um culto ou uma missa e vão estar no inferno de cabeça para baixo. E por que você diz isso, Edson? É porque a Bíblia afirma que naquele dia, glória a Deus, muitos dirão, melhor dizendo, não vos conheço. Mas, Senhor, em teu nome eu orei, as pessoas foram curadas. Mas, Senhor, em teu nome expulsamos demônio. Apartai-vos de mim, malditos de meu Pai. Isso não é com quem está na droga. Isso não é, essa palavra que está dizendo a Bíblia, não é com quem está no caminho errado. É com alguém que se acha melhor do que os outros, porque Deus deu o dom, o Espírito Santo lhe deu, de você orar e alguém ser curado. Mas quem curou não foi você. Coloque nessa cabeça que Deus te deu, meu amado. Quem curou foi o nome de Jesus Cristo, o nome que é sobre todos os nomes. Os discípulos uma certa vez disse para Jesus: Mestre, tem alguém ali que está curando em teu nome, e não é dos nossos. E ele disse: deixai-o. Quem não é contra mim é por mim. Mas o homem hoje, quando recebe um dom, que a Bíblia diz na lição desse trimestre, nos diz, o Espírito Santo de Deus, Deus concede a quem Ele quer. Não é a quem você acha que é bonzinho, não. Tem aparência de santinho, porque tem um ternozinho, um cabelinho, a saia arrastando, fazendo poeira. Não. Não, senhor. A Bíblia não diz isso. Eu não achei ainda. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. É com sinceridade. Deus ama quem é sincero. Aquele ladrão lá na cruz, ele não precisou fazer holocausto, não precisou fazer sacrifício, não precisou se batizar, não precisou nada. Ele simplesmente disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Porque o outro amigo dele do lado, de profissão ladrão, salteador, marginal, que era também crucificado naquela época, disse para Jesus: se tu és o Cristo, salva-te e a nós. E o do outro lado diz: mas tu nem estando na mesma situação, reconheces o poder de Deus? Este justo nenhum mal fez, mas nós sim estamos pagando o que merecemos, rapaz. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Só pediu para lembrar. Jesus disse: hoje, não é amanhã, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas as pessoas estão no costume do ser humano, do aqui e do agora. Igual a mulher no poço de Jacó: Senhor, me dê dessa água para nunca mais eu vir aqui. Porque ela queria justamente se livrar da sociedade. Queria se livrar de estar ali ao ponto de ir ao meio-dia para evitar ser criticada. Porque com certeza alguém criticava ela. Porque quando Jesus mandou chamar o marido, ela disse: Senhor, não tenho marido. Isto é sinceridade. E é a mulher que vira, como a gente no popular nordestino, passa a ser a primeira missionária de Samaria, a primeira pregadora, a primeira a levar a palavra de Deus. Se antes ela andava escondida, agora ela grita: venham ver quem foi que contou toda a minha vida. Porque quando Jesus mandou chamar o marido dela, ela disse: eu não tenho. E Jesus disse: respondeste bem, porque já tivesse 5 e o que tem não é teu. Já pensou? E ali ela disse: quem é este agora que descobriu minha vida toda? Meus amados, às vezes queremos brincar que Deus não está vendo o que fizemos escondido, nas madrugadas, no erro. Ou eu e você se arrepende e se volta para Ele, mas é arrependimento. Ou então estamos perdendo o tempo, nem desfrutamos do que não presta no mundo e vamos para a igreja brincar de ser crente. Eu sou quase crente, pois quase vai para o céu também.
E a Bíblia não manda ter arrudeio, não. Hoje tem um jeitinho para não desagradar fulano que é riquinho, fulano que é filho de não sei quem, porque senão ele não vem mais na igreja. Então não venha, rapaz. Jesus disse para os discípulos, já foi todo mundo embora, vocês não querem ir também não? Vão embora também. Jesus disse, se alguém quiser, se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não quer negar a si mesmo, eu deixar aquilo que eu gosto. Eu já disse e vou repetir, tem muitas coisas lá no mundo que eu não deixei de gostar, não. Não. Será que você tem a cara de pau, você que é crente, de dizer que muitas coisas você deixou de gostar? Terá que ter essa cara de pau? Eu não deixei de gostar. Eu deixei de usar, eu renunciei, porque eu sei que continuando eu vou pro inferno. Agora não me venha com conversa mole de dizer que você deixou de gostar, não. Que essa espécie humana só gosta de tudo que não presta. Eu cansei de dizer, tudo que é escondido, proibido é mais gostoso. E ainda hoje tem muitos que dizem, e pior, que é verdade, mas é mais gostoso e melhor para a carne. O resultado vem depois. E enquanto vida, há esperança de mudar. Agora, se partir, como sempre digo também, viver sem Jesus você até pode conseguir. Ruim é partir para a eternidade sem Ele. E ter Jesus é ter Ele como nosso líder. Basear-se na Bíblia Sagrada, nos ensinamentos e procurar obedecer. Porque 100% não tem ninguém. Nem católico, nem crente, nem espírito, ninguém. E a salvação é um dom gratuito de Deus. É uma graça imerecida. Se fosse, como diziam os nossos avós, passar na peneira quem entrava no céu, não ia ninguém. Não ia ninguém. Mas é a misericórdia de Deus, por isso estejamos atentos. Não adiante a igreja rezar e fazer tudo errado. Já dizia um cantor. E pelo menos nessa frase ele está certo em gênero, número e grau. Eu quero concluir falando também sobre a exortação à vigilância que o Senhor nos exorta com muita ênfase. Vigiai, pois não sabeis o dia nem hora que há de vir o vosso Senhor. Está lá em Mateus, no capítulo 24, pode ler depois. O ensino de Jesus nas diversas parábolas e nos discursos escatológicos, como em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, dá muita ênfase à necessidade de os crentes estarem atentos. E mais uma vez repito, crente é aquele que crê. Não pense que crente é porque é da Assembleia, da Pentecostal, da Batista, da Deus é Amor, é fogo no Deus, Deus no fogo. Não, crente é quem crê em Deus e obedece a sua palavra. Crê em Jesus Cristo, seu Filho Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E está à direita de Deus intercedendo por mim e por você. E Ele próprio disse, eu sou o caminho, não tem outro. Jesus disse, eu sou o caminho, o único. Não tem ninguém que passe na frente, porque Ele disse, quem quiser vem após mim. Se alguém está cantando ou dizendo passar na frente, procure se consertar essa canção que está errada. E eu quero concluir dizendo, esta parte aqui me chamou a atenção para encerrar. Os alarmes falsos que já tivemos sobre a vinda de Jesus. Muitos líderes e grupos religiosos arriscaram-se em marcar a data da segunda vinda de Cristo. Alguns deles cravaram várias datas. Outros, depois de constatarem que elas não batiam, reinterpretaram as supostas profecias e as protelaram para outras datas. Ora, todos esses líderes e grupos falharam. É um erro tentar adivinhar os tempos e as estações, pois só Deus sabe o dia e a hora. Muitas pessoas profetizaram isso. E se decepcionaram e vão se decepcionar mais ainda quem marcar essa data. Deus abençoe você, que possamos viver com fidelidade, possamos estar atentos à vinda de Jesus. Tudo consta na Bíblia, meu amado. Independente se você é evangélico, se você é católico, mas se você crê na palavra de Deus, diz que é cristão, seguidor de Cristo e tem a Bíblia como bússola, fiquemos atentos, porque um dia vamos partir, ou através do arrebatamento, ou através do momento da nossa partida para a vida eterna.
seja por acidente, seja por Covid-19, seja por câncer, por AIDS, por qualquer coisa. Nós estamos com uma carcaça humana chamada matéria, que está propensa a qualquer coisa. Mas Deus está no comando de tudo. Tudo é permissão dele. A vontade é permissiva e a segunda absoluta. É isso, acabou e acabou. Se ele quiser, ele muda esse quadro de um dia para a noite. Em qualquer momento. A palavra final é de Deus. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou nesse trimestre, esses 3 primeiros meses do ano de 2021. Espero que Deus me conceda vida e saúde o suficiente para estarmos juntos neste segundo semestre. Nós temos mais uma novidade a ser feita nas redes sociais, mas eu deixo para anunciar numa outra oportunidade. Que Deus abençoe você. Se ainda não frequenta uma igreja, procure frequentar uma igreja. Eu não cito o nome de igreja, nem católica, nem evangélica. Não. Procure uma igreja. Procure se aproximar de Deus. Desde que esta igreja ela se baseie na Bíblia Sagrada. Eu quero convidar você, se acaso quiser nos dar a honra de fazermos uma visita, eu frequento a Assembleia de Deus, Missões, aqui no município de Itabaianinha, a congregação que fica localizada no bairro Paraíso, próximo à delegacia de polícia. Você vai encontrar no conjunto Albano Franco, bairro Paraíso, a congregação simples, humilde, um salãozinho simples, congregação da Assembleia de Deus, aqui em Itabaianinha, que tem à frente o nosso dirigente, presbítero Roberto, e também o evangelista Nelson. Nós estávamos lá sempre. Eu digo estávamos porque com essa pandemia, às vezes tem decreto governamental e nós temos que ser subordinados às nossas autoridades. Aliás, temos que ser exemplo dos fiéis, não dos infiéis. Para quem entende, um pingo é letra. Pois bem, nós estamos lá sempre às quartas, sextas e aos domingos pela manhã e à noite. A depender das ordens, nossos cultos estão sendo realizados à tarde de 4 às 6. Lá nós estamos de portas abertas sempre para receber o amigo, a amiga, independente de qualquer religião, nos fazer uma visita. Mas se você também quiser frequentar ou visitar a nossa sede, fica na Rua Geru 283, o nosso pastor presidente é o reverendo pastor Jorge Alves Anunciação e a missionária Josete e sua esposa que estão à frente desse trabalho. E vários irmãos que lá estão para lhe receber, pastores, evangelistas, diáconos, presbíteros, auxiliares, enfim, um corpo de irmãos que está pronto a receber você. Será uma honra recebê-lo em nossa congregação. Mas se tem uma congregação mais perto de sua casa, que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Obrigado e até o próximo vídeo, falando um pouquinho das lições e falando um pouquinho da palavra de Deus. Encerrando o trimestre, mais uma vez digo, não sou pastor, não sou presbítero, evangelista, nada. Não pertenço ao ministério das Assembleias de Deus e de nenhuma igreja. Sou apenas um simples homem, cheio de defeitos e falhas, talvez mais do que você que está me assistindo. Sei que diante de mim estão homens sábios da Bíblia, mais santos e mais separados para Deus do que eu. Mas permite Deus que eu faça aquilo que eu gosto, que é falar da palavra dele, mesmo com todas as minhas falhas. Mas estou aqui, Senhor, reconhecendo e precisando melhorar a cada dia. Que Deus nos abençoe e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você e toda a tua família. Até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Tchau, tchau. A paz do Senhor a todos.